Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor, e o programa de hoje dá continuidade à série Pesquisadores da USCS. A proposta é conversar com os docentes da USCS que fazem e orientam pesquisas, os diversos cursos de pós-graduação, para conhecer um pouco mais das suas linhas de pesquisas, projetos, publicações mais relevantes. O entrevistado desse programa será o professor Dr. Paulo Sérgio Garcia, do Programa de Pós-Graduação em Educação da USCS. Paulo Sérgio Garcia, ele é pedagogo, mestre e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado com a realização de estudos em escolas no Brasil e na Itália. Foi representante da América do Sul no International Board ISTOE, International Organization for Science and Technology Education. É professor titular da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, no Departamento de Educação, e coordenador do projeto de observatório da região do Grande ABC Paulista, onde desenvolve pesquisas relacionadas à avaliação educacional. Ele é líder do grupo de pesquisas em avaliação educacional e desempenho, do CNPq. O grupo desenvolve pesquisas sobre assuntos relacionados à avaliação educacional, de aprendizagem, institucional, de políticas externas e em larga escala, e ao desempenho escolar, em modalidade de ensino e no ensino superior, e, sobretudo, ao ensino da avaliação. Paulo, obrigado pela sua presença no USCS Consciência. Eu que agradeço o convite e agradeço à USCS também por poder participar dessa iniciativa de comunicação. Agradeço muito e fico à disposição. Então, Paulo, vamos falar um pouco do Paulo, pessoa física. Paulo, paulistano, né? Sim, já você falou que morou 40 anos em São Paulo e está um pouco aqui no ABC agora. Mas diga uma coisa, teu namoro com a área educacional, que começa lá na graduação, né? Por que você escolheu educação? Qual o motivo de você entrar para pedagogia, por exemplo? Pois é uma história antiga, mas eu acho que consigo sintetizá-la, evidentemente correndo o risco, a síntese a gente sempre corre o risco de minimizar alguns efeitos, mas a minha primeira formação, eu sou professor de educação física. Tá. Eu tenho uma história de atleta, eu fui atleta de voleibol, eu fui atleta profissional de voleibol, e sendo atleta de voleibol havia aquela similaridade, aquele desejo de seguir a profissão de professor de educação física. Mas enfim, o esporte de alto rendimento, que muita gente acha que é saúde, mas na verdade não é, porque a prática excessiva causa, entre outras coisas, inúmeras artroses, etc. Ela me induziu a educação física. E eu fui estudar educação física, isso ainda na década de 1970, no final da década de 1970. Me formei em educação física, comecei a trabalhar na educação física, mas foi por pouco tempo. Coisa mais ou menos em alguns anos, 4, 5 anos, e eu tinha um interesse muito grande pela área educacional, sobretudo nessa questão de gestores, de formação de alunos, enfim, havia aí uma simbiose nesse entendimento. Então, eu fui para a área de educação no sentido de ampliar o que eu vinha fazendo na educação física. E aí eu me enveredei logo, enfim, trabalhando no campo da educação, fiquei algum tempo na educação, fui trabalhar tinha sido convidado já na escola pública, trabalhar como coordenador pedagógico. E isso até movimentou um pouco mais o desejo de ampliar os conhecimentos em educação. Aí eu fui buscando elementos de especialização dos conhecimentos do coordenador pedagógico, que é um dos profissionais da gestão, e acabei na educação, sobretudo na educação pública, e buscando elementos para ampliar os conhecimentos, e a especialização foi uma das alternativas já ali na década de 1980, um pouco mais, um pouco menos, acho que em meados de 1980,
fim de 1980, eu já estava com o pé bastante sólido na educação. Que bacana, porque você é oriundo da educação física, Portela é de lá, Brito é de lá, Iva é de lá. Então, assim, nossa, educação física forma pesquisadores. Que a gente sempre fala assim, você não sabe o que fazer, vai fazer educação física. E não, cara, ele dá uma base, e também aquela questão que você falou, né, do corpo, chega uma hora que para esporte ele não tá bom, mas a cabeça vai que vai, né? Agora, você é da época anterior ao Bernard, o Saque, a Jornada das Estrelas. Nessa época. Você chegou a jogar onde? Cheguei a jogar com o Bernardinho no Rio, muitas vezes. Eu sou muito amigo do Zé Roberto Guimarães, que é o técnico da Seleção Brasileira. Jogamos juntos na época, no Banespa. O Zé jogou na Pirelli também. Eu sou dessa época do pessoal Montanaro, Xandó, esse grupo aí de jogadores que eram da década de 1980, que, de certa forma, iniciaram o voleibol mais profissional. Se não me engano, foram medalha de prata em 82, ou na Espanha, ou na Argentina, não me lembro, mas no Mundial. Enfim, o pessoal que começou, eu sou exatamente dessa... E o esporte tem um componente muito interessante, que é te trazer algumas questões que são incontornáveis no esporte, que é a disciplina, né? Enfim, o esporte traz disciplina, o esporte te ensina a conviver com certas questões, entre outras, a dor. A gente está sempre com a dor aqui ou acolá e tem que continuar. E esses elementos eu acabei incorporando na carreira de pesquisador também, né? Eu trouxe para o campo da pesquisa, né? Essas coisas. No esporte você aprende a perder, né? E aí quando você recebe uma negativa de publicação numa revista, você fala, não deu dessa vez, a gente tenta de novo. E a gente pega os pareceres lá, né? E aprende com eles e vamos retomar essa ideia. Agora, Paulo, você é um cara que está muito ligado à área internacional, né? Você viaja demais, você estuda. Eu queria, antes de você dar um overview aí por onde você anda, eu lembro que uma vez conversei com você estava aí para o Canadá, enfim, cada lugar, mas eu estou interessado aqui no seu pós-doc, né? Você falou que você foi na Itália. O que você foi fazer na Itália e estudar o quê? Sempre a área de avaliação que você faz? Isso, eu terminei o doutorado e estava estudando escolas. Havia e há uma linha muito interessante que também está dentro do campo do escopo da avaliação, que é a área que eu tenho o maior interesse, que é a área que é o campo das escolas eficazes, ou seja, o que algumas escolas possuem em termos de infraestrutura, formação de professores, de gestores, características dos alunos, nível socioeconômico, enfim, um conjunto de elementos que fazem com que as escolas possuam desempenho maiores do que as outras. Eu me interessava muito por isso, porque isso está intimamente ligado à aprendizagem do aluno, ao desempenho do aluno. Então, eu interessado com isso, eu comecei um pós-doc na Universidade de São Paulo e fui, então, complementar esses estudos na Itália. Eu fiquei morando em Vicenza, uma cidade ao norte da Itália, e fiquei estudando escolas que eu havia selecionado com parceiros italianos. Aliás, eu tenho alguns amigos na Itália, os quais trabalhamos internacionalmente, tentando entender quais as características de escolas italianas, e também acabei aproximando escolas do norte da Europa, como da Finlândia. Acabei não utilizando no pós-doc, mas também utilizei elementos para poder, não comparar, mas para poder compreender. Então, eu buscava isso, eu tentava entender o que essas escolas têm, né? Quais são as características, não para trazer efetivamente o que tem de uma para outra, que é um pouco difícil fazer essa transposição, porque são profissionais diferentes, mas o que a gente pode aprender com escolas que têm um desempenho melhor, conhecer as características. Então, eu fiquei lá na Itália, e lá tive experiências muito interessantes, conhecendo universidades mais antigas, universidades em Padova. Padova é a universidade onde o Galileu tinha sua cátedra, né? Em Padova, enfim, eles eram muito fortes em medicina. Isso, inclusive, fez parte do meu background, do desejo de me tornar mais e mais, de fazer pesquisa, de fazer ciência. Então, foi isso. Eu fui morar, entender essa questão de escolas eficazes, de compreender características, e aí eu não comparei com as escolas brasileiras, mas eu procurei cotejar os resultados de um lado, de outro, da Finlândia, e, de fato, as escolas têm algumas características que possibilitam que os alunos
consigam melhores aprendizagens, enfim, tudo isso. Então, essa foi a ideia de eu ir fazer esse pós-doc e está dentro do campo da avaliação. A verdade é que buscar escolas de certa forma, com algum tipo de qualidade, também está embutido nesse campo maior da avaliação. Então, foi isso que eu fui buscar lá. E está trazendo o pessoal da USC, porque eu estou lendo aqui as suas linhas de pesquisa, né? Você tem uma linha 1, desempenho escolar e desigualdade social, e a outra, avaliação educacional. Agora, você tem eu não sei se está atualizado, assim, você tem 4 projetos de pesquisa em andamento. Então, que começou em 22, chama Ensino de Avaliação, o outro, Avaliação com Aprendizagem, o outro, Avaliação Educacional e Formação de Gestores Escolares, e o outro, Desempenho Escolar, Análise. E mais 6 em extensão, que eu nem vou falar tudo aqui, mas está tudo ligado a essa área de avaliação da aprendizagem. Paulo, conta para mim, você tem 24 horas no seu dia? Sim, como é que você administra tudo isso? Em geral, eu vou até 11 horas da noite todos os dias. Se eu não estou dando aula, eu estou aqui em casa, enfim, porque esse trabalho, vou dizer, acabou se tornando uma coisa bastante interessante. Eu fico motivado, isso não me cansa, isso acabou se tornando um elemento até motivador. Então, eu vou todo dia, aos sábados, aos domingos. Eu tenho os grupos de pesquisa em que a gente procura, não dividir, mas a gente procura escalonar quem faz essa pesquisa, quem faz essa, o que a gente está trabalhando nesse momento ou em outros. Algumas coisas, alguns alunos assumem, outras, e a gente vai fechando. Quando a gente fala de desempenho, eu gosto de trabalhar com dados internacionais ou nacionais. Então, a gente trabalha muito com o Enem, que é um exame ao fim da escolarização básica no Brasil, e, enfim, já tive até um projeto aprovado pela FAPESP, que a gente tentava entender o desempenho dos alunos em biodiversidade e em ciências no Enem, ligado, então, a essa questão da desigualdade, porque no Enem, a gente fez uma análise de 10 anos, 2009 até 2018, e a gente encontrou aquilo que a literatura, de fato, já sabe, que é quanto maior o nível socioeconômico da família, maior o resultado do aluno, quanto maior a formação dos pais. Mas essa é uma tese bastante consagrada, e a gente fez essa discussão, porque veio um exame que possibilita, um exame que a gente chama high stake, ele tem consequências na vida do aluno. Quem consegue as melhores vagas nas universidades públicas brasileiras ainda são aqueles de famílias mais abastadas, vamos colocar. Então, esses estudos a gente faz muito, a gente fez um estudo no Brasil sobre a biodiversidade, esse foi um estudo do Norte, Nordeste, com uma grande amostra relacionada aos interesses dos alunos em biodiversidade. Esse foi um projeto muito interessante que a gente, isso na linha de pesquisa das quais você mencionou, de desempenho e interesse dos alunos, e a gente publicou, nós somos os 3 únicos brasileiros do campo da educação que publicaram no Brasil, na Science. A gente tem uma publicação na Science Advance que discute essa questão do interesse dos alunos em biodiversidade no Brasil. Então, essa é uma área que eu continuo, que é o desempenho dos alunos, sempre buscando aí algumas comparações, Norte, Nordeste, com outros países. A gente tem um processo muito próximo de pesquisadores no Canadá, na Universidade de Toronto e na Universidade, já lembro o nome, uma outra universidade perto ali, enfim, me fugiu o nome agora, mas também nessa ideia de comparação internacional de alunos e desempenho de alunos, análise de formação de professores em diversos países, análise de políticas de formação de professores, etc. Então, essa linha é uma linha que eu enfim, prezo muito, porque ela fala do Brasil, fala dos estudantes brasileiros, fala de questões que estão postas num grande número de dados, mas que a gente consegue, enfim, por meio da estatística, consegue sintetizar e colocá-la em algumas premissas, levando isso, inclusive, para fazer políticas públicas, etc. Então, essa é uma área que eu tenho pesquisadores que estão juntos, as meninas do grupo de pesquisa, do observatório, e tem a área de avaliação educacional. Eu estou desenvolvendo na USCS. Bom, antes disso, uma história para começar. O ensino de avaliação, ele é muito precário no Brasil. Eu sei que isso pode ser comparado ao ensino de história, de ciência, mas o ensino de avaliação, muitos estudos
nacionais e internacionais mostram a precariedade, o aligeiramento e que os alunos não são bem formados, sobretudo no contexto da pedagogia, que é onde eu trabalho na USCS, na pedagogia com a avaliação. E depois de algum tempo, agora nós temos uma disciplina só de avaliação, porque a disciplina de avaliação, ao longo de múltiplos anos e em várias universidades, ela sempre esteve atrelada a outros grandes temas. Didática, a avaliação estava na didática, ou estava no currículo, ou na gestão. Agora nós temos uma disciplina de avaliação, mas ela não é suficiente, né? A carga horária dela não é suficiente para dar conta da dimensão da avaliação da aprendizagem, avaliação externa em larga escala, avaliação de professores, avaliação institucional, toda a área de estatística, comunicação de resultados, enfim, um curso que a gente trabalha ele tem 400 horas. E na graduação, na licenciatura, a gente tem 60 horas. Então, eu estou desenvolvendo um projeto faz 2 anos que eu estou chamando de um programa avaliativo, formativo, autoral, participativo, né? Tem um palíndromo, PAFAF, a gente chama, que é, grosso modo, a extensão do tempo presencial. Tem um tempo presencial, mas temos um ambiente virtual. Um dos pilares é um ambiente virtual, onde as alunas encontram teses, dissertações, entrevistas, textos, trabalhos de outros alunos, instrumentos, tudo da área de avaliação. Então, ela clica lá, ela quer saber o que é validade, o que é confiabilidade, o que é teoria de resposta ao item. Então, esse ambiente nós estamos trabalhando nele. É um grande pilar dessa extensão do tempo que é curto, né, dessa carga horária curta. Ao mesmo tempo, a gente tem um estágio em avaliação. Nós começamos a primeira experiência nesse semestre. Na verdade, não é um estágio, porque o estágio é constituído de todo um mecanismo regulatório, mas eu estou chamando de estudo dirigido. Então, as alunas vão para a escola entender como é feita a avaliação institucional na escola, que instrumentos os professores usam, provas, testes, rubricas de avaliação, que tipo de pergunta os professores fazem em sala de aula. Elas vão anotando os tipos de perguntas para a gente classificar depois que tipo de feedback os professores dão para os alunos. Então, se é feedback sobre a tarefa, se o feedback é sobre o processo de autorregulação, se o feedback é sobre a pessoa. Enfim, há uma grande teoria sobre feedback. Então, essa é uma área que então elas vão para as escolas, coletam os dados e a gente discute esses dados. Então, esse é um outro processo dentro desse programa de transformar isso que eu tenho feito, de transformar o ensino de avaliação num programa avaliativo, formativo, etc, etc. Essa é a ideia. Nós temos também novas referências. Nós não temos no Brasil, olha que coisa interessante, nós não temos no Brasil referências de aprendizagem para avaliação. Nem as leis de formação de professores, a regulação 2 de 2015 e a 2 de 2019, trazem elementos suficientes para a formação de professores em avaliação. Então, nós estamos com parceiros internacionais no Canadá também, numa outra parte do Canadá, na Finlândia, na Alemanha, buscando a literatura internacional, em termos de literacia de avaliação, já é mais desenvolvida. Então, nós estamos buscando trazer esses elementos para esse programa de formação. Então, é um grande programa. As meninas têm, no fim, um trabalho que não é um TCC, mas é um relatório. Então, isso é o que eu estou trabalhando numa daquelas linhas de pesquisa. Eu acho que são as duas mais... Paulo, só para ficar claro assim, quando você fala a palavra avaliação, ela se dá, por exemplo, de professor em relação ao aluno, como avalia o desempenho do aluno, de coordenador em relação a professores, no caso dentro de uma escola, e de, sei lá, no MEC em relação essas três... as três áreas que você trabalha, ou você em alguma... porque eu vejo que lá, somente do PPGE, vocês têm muitas alunas que são coordenadoras, diretoras, tal, e acho que as que são mais interessadas em questão de avaliação, tipo, como é que eu meço determinado... E vamos combinar assim, que eu sei que a gente está gravado, mas ninguém nos ouça. E a parte de estatística, de número, não é muito forte, né? A pessoa não ama, né? Por isso, talvez 60 horas seja uma tortura também, né? Porque eu falei isso com o professor Milton, né? Embora é lindo, mas a gente que é de humanas é mais difícil, né? Tem um problema. Mas se trabalha com essas três, tudo é avaliação para você ou você foca em alguma delas? O termo guarda-chuva utilizado é a avaliação educacional. Tá. Dentro da avaliação educacional, a gente tem a avaliação da aprendizagem, aquela aluno-professor. Então, o sujeito é o professor, o objeto é a aprendizagem. O objeto não é o aluno, é a aprendizagem. Sim.
Nós temos a avaliação da aprendizagem externa em larga escala, aquela que acontece via INEP, via MEC, sobre as escolas. Então, essa avaliação, o sujeito é o INEP e o objeto é a escola. Nós chamamos de avaliações externas. Depois nós temos a avaliação de políticas, programas e projetos. Nessa avaliação, a gente trabalha no mestrado, também na licenciatura, procuramos avaliar programas, políticas do governo, enfim, projetos. Depois tem uma avaliação chamada avaliação institucional, que é a avaliação da escola. O objeto avaliado é a escola, por meio de seus programas, seus projetos, a formação dos professores, o desempenho dos alunos, enfim, existem vários objetos de avaliação. Essas seriam as 4 áreas que não são tão desenvolvidas no Brasil, mais a avaliação da aprendizagem, avaliação externa e em larga escala, mas que estão aí no rol da avaliação educacional. Mas existe, como você falou, toda uma área de fundamentos de avaliação em que estão os objetivos da avaliação, nessa área estão os instrumentos de avaliação. Falando de instrumentos, nós estamos falando, por exemplo, da prova e aí da elaboração de testes, né? Nós trabalhamos como elaborar uma questão, e elaborar uma questão leva algum tempo. Sim. E aí, nesse momento, entram as questões de validade e confiabilidade. Será que essa questão, índice de dificuldade, índice de discriminação, nós entramos um pouco nessas questões. E eu entro com as alunas da pedagogia, interessante que você falou nisso, eu entro nas questões de estatística, Arquimedes, até um pouco mais a fundo. E as meninas, há um mito que elas não gostam muito da matemática, enfim, e até pode ser verdadeiro, mas quando a gente trabalha algum tipo de estatística, por exemplo, comparando média, utilizando o T-Student, alguma ANOVA, o que eu não entro é o que roda por trás, a teoria das probabilidades. Eu não falo com elas, mas nós tivemos que comparar as notas de 2 classes. Eu procuro levar a estatística muito próxima de elementos compreensíveis do contexto escolar. Então, vamos comparar as notas de 2 classes. 5 é maior que 7. Matematicamente mas vamos ver estatisticamente como é que vamos fazer um teste. Aí eu apresento testes para elas, enfim, elas compreendem, elas não sabem de fato o que está se rodando por trás, mas elas começam a entender. Eu apresento até alguns elementos da teoria de resposta ao item para contrastar um pouco a teoria clássica dos testes. Enfim, no meu ponto de vista, o elemento mais que dificulta mais é o tempo. A gente não tem todo esse tempo, né? Por isso, a extensão desse tempo a partir desse programa, da transformação do ensino de avaliação para um programa avaliativo. A ideia é ampliar esse tempo, né? Mas a avaliação é muito grande, o campo é muito grande. Nós poderíamos falar de avaliação no campo da inclusão, seria outro. Nós poderíamos falar de avaliação de políticas educacionais, podíamos falar a avaliação de políticas internacionais. Há todo um campo voltado para a questão da avaliação, que eu venho avançando um pouco mais agora a partir da inteligência artificial, o uso da inteligência artificial no campo da avaliação. Até recentemente fiz uma apresentação sobre a avaliação, de onde viemos, né, de onde surgiu a avaliação, desde a questão dos imperadores chineses que usavam a avaliação para selecionar os melhores soldados, os melhores oficiais, passando pelo tempo atual, pelas ingerências que temos hoje no campo de avaliação. Por exemplo, é uma avaliação para todo mundo, para todos os alunos, e os alunos que se adaptem, para onde estamos indo no campo da avaliação com a utilização da inteligência artificial, com o uso de testes adaptativos informatizados, onde a avaliação ela é igual para o aluno no primeiro teste. A partir daí, se ele acerta ou erra, ele tem caminhos diferentes no campo da avaliação. Interessante. E o duro é que, assim, primeiro, por ser uma área tão ampla, você tem, como você é workaholic, já entendi, você tem aí o futuro todo para se deliciar. Mas o problema é que qualquer avaliação entre o início de uma pesquisa e o término, seja ele na forma de uma dissertação, de um artigo, é um flash de uma realidade que já mudou, né? Você está sempre... Né? E quando a mídia fala sobre isso? Quando o PISA está lá embaixo, quando o Brasil aparece no ranking internacional como fora, né? E aí pouco se discute
tá, e o que eu faço com isso? Como é que melhora, né? Então, você dá esses fundamentos. E aí eu estava até falando que eu conheço muita gente da área de educação, né? Sem contar naquelas coisas que talvez não apareçam nos textos oficiais, mas são jeitinhos que as pessoas dão. Então, você cria lá uma regra de quem tem mais aprovação numa escola recebe uma verba para melhorar. E aí você chega na reunião do professor, olha, vamos ter que aprovar 70, porque senão a gente não ganha aquela verba. Eu já vi isso, né, então, acontecer. Então, é difícil, né, você tatear essas coisas, mas eu acho maravilhoso o que você faz, Paulo, assim. Só que, por curiosidade, você falou assim que 3 pessoas publicaram na site, só que você não falou as outras 2, até por questão de... Professor Nélio Guizo foi meu orientador no doutorado, nós temos artigos juntos ainda, acabamos de publicar um artigo sobre o Enem na SBMBio, que é a revista do ensino de biologia, e a professora Fernanda Franzolin, que é aqui da UFABC. Nós somos parceiros em várias publicações. Eles são do ensino de ciências, eles são da área de biologia, e eu sou da área pedagógica. E aí a gente consegue uma amarração muito interessante, porque sendo da área de avaliação, conhecendo os elementos da estatística, enfim, a gente sempre faz estabelece parcerias interessantes, né? Tem sido proveitoso, viu, Arquimedes? Não, o Bispo você trouxe, inclusive, uma palestra na USCS, né? Há algum tempo, eu me lembro que eu vi que você estava lá. Agora, eu estava dando, eu sei, agora eu entendi tudo. Como você é um cara que respira educação e pesquisa, me deu uma inveja, cara. Olha lá, 76 artigos completos publicados em periódico, mais 2 aceitos para publicação, 21 livros publicados, organizados, ou edições, 40 capítulos de livros publicados, 63 trabalhos completos publicados em análise de congresso. Você teve participação em banca de conclusão 67, em tese de doutorado 12, qualificação universitária 62. Orientações e supervisão de andamento, 2 mestrados, 27 concluídos já, trabalho de conclusão ou seja, você está em iniciação científica 7, graduação, você transita da iniciação para o doutorado com uma facilidade, mas eu ainda tenho assim, como é que esse cara dorme? Deve ser muito engraçado a tua agenda, por isso que eu te agradeço muito o teu tempo. Imagina, né? Eu que agradeço. Mas agora, diz para mim, como é que você chegou na USCS? Essa é a curiosidade. Na USCS. Em 2014, né? Em 2014. Foi o ano do 7-1, tá? Você lembra disso? Essa é uma boa referência para lembrar. Eu era diretor do Centro de Formação de Professores de São Caetano. Eu sou da Prefeitura de São Caetano. Eu sempre tive um pé... antes de vir para a USCS, eu estava na USP como estudante, como pesquisador. Eu não era professor, não tinha vínculo com a Universidade de São Paulo. Mas eu participava de projetos lá. E eu era diretor do Centro de Formação de Professores de São Caetano. E aí, olha como são as coisas. Um dia, no Centro de Formação, eu encontrei com o professor Bassi. Até esses dias, como nós lançamos o livro na USCS, nós fizemos o lançamento do último livro do Observatório, ele foi, e eu contei essa história. Eu tinha ido tomar um café na padaria Lindo Pão, ali do lado, e estou passando na rua, ele está ali olhando para um prédio, eu contei essa história, eu falei, Basso, tudo bem? Ele falou, rapaz, precisamos fazer algum projeto e tal, e ele falou, que tal lançar um observatório de educação? Foi assim, na rua. Falei, excelente ideia. Escrevi o projeto, mandei para ele, ele conseguiu uma interface com o Diário do Grande ABC. Até pouco tempo a gente lançava cadernos no Diário do Grande ABC, e agora eles pararam de fazer essa questão. E aí, então, eu estava no observatório, já estava na USCS, e aí prestei o concurso, então, para poder ingressar na formação de professores, inicialmente no curso de pedagogia, depois o mestrado, e agora tem a aprovação do doutorado, enfim, né? As coisas avançaram bastante. Então, assim que eu fui, eu sou de São Caetano, eu gosto muito da universidade, né? Eu gosto muito de estar na USCS, eu consigo ir a pé, enfim, é pertinho, né? Não, mas é engraçado que você entrou como parceiro, prestador de serviço nesse observatório, você nem era funcionário, você era da prefeitura, imagino. Exatamente. E aí depois você engata como professor e pesquisa para entrar para o PPGA, com o currículo que você tem para o PPGE. O seu currículo foi fácil, né? Porque, nossa, que legal, Paulo. Caiu assim, eu entrevistei 2 alunas agora do pessoal de administração, que eles estavam falando sobre as conexões na área acadêmica. A gente acha que elas se dão de forma muito certinha. Eu publiquei uma coisa, o Paulo também não coisa. Não, é justamente assim, na hora do cafezinho, você encontra alguém, é o networking funcionando nesse momento. Funcionando. Né? A deusidência, né? Assim, que às vezes tem coincidência de deusidência. De repente o Bassi não estava olhando para o prédio, não mensageou o projeto e você não está na USP. Exatamente. Não, são essas coincidências. Eu também acredito muito nisso, né? Eu tenho uma filosofia um pouco mais recente de que
a gente tem alguns gurus, sabe, Arquimedes? Eu tenho alguns gurus, professores que eu procuro estar perto, que conhecem muito mais do que eu conheço, um ou dois, né? Que não existem muitos mais, mas um ou dois que conhecem, e parceiros, né? Os outros são parceiros, né? Que a gente vai trocando, escrevendo, etc. Enfim, vai ampliando os conhecimentos, né? Fazer pesquisa é extremamente gratificante, né? Desenvolver projetos. Tal. E na USC, enfim, eu conheci muitas, entre eles você, que nós trabalhávamos lá no mesmo campus. Hoje eu nem sei se na época que nos conhecemos era no Conceição, acho que não, acho que ainda era no centro. Não, acho que era no centro ainda. No centro, Mudamos. A USC tem, assim, não estou falando que eu sou funcionário de lá, e talvez, mas ela tem uma vibe, assim, de mais colaborativo do. Você vai em alguns lugares, assim, um querendo arrancar a cabeça do outro, né? Esses lugares eu passo muito longe. Assim, não sou competitivo, não acho que a gente tem que ser melhor. Acho que conhecimento é igual amor. Se você não divide, você não multiplica, né? Então, assim, eu acho que eu vejo e parceiros assim de áreas diferentes, né? Dá para publicar com gente que não é da. Exatamente. Você transita muito fácil, né? Exatamente. Se avalia tudo, na verdade, né? Então, sim, a avaliação é uma transdisciplina que oferece, que tem interface com outras áreas, e ao mesmo tempo ela é uma disciplina com um núcleo duro, com lógicas muito bem estabelecidas, uma lógica mais geral, as específicas, e você pode avaliar, enfim, tudo. Qualquer né? coisa. Qualquer coisa pode... Agora, embora você seja um apaixonado por pesquisa, você gosta de lecionar também? Assim, você gosta de ensinar? E se sim, você curte mais graduação, pós? O que você gosta? Eu gosto muito do ensino de avaliação. Na licenciatura, com as futuras professoras, eu tenho grandes experiências. Esse projeto ao qual falei, que eu estou preparando os resultados aí para 2024, 2025, me interessa mais a licenciatura do que a pós-graduação. Eu gosto da pós-graduação, acho interessante. Eu acho que é uma forma de você auxiliar as pessoas. Eu tenho uma concepção de professor, de pesquisador, que vai além de fazer ciência, né? É o que eu procuro estabelecer nos meus grupos de pesquisa. Eu tenho 2 grupos de pesquisa, algumas são doutoras, outras estão fazendo mestrado, outras já fizeram mestrado, estão se preparando para o doutorado. E inicio o ano eu tenho 2 grandes planejamentos, Arquimedes, meus grupos de pesquisa. O que elas vão pesquisar ao longo do ano, que já faz parte de uma linha que nós estamos avançando. Então, cada pesquisadora dos grupos... Eu não entendo o grupo de pesquisa como aquele grupo que as pessoas vão lá, ler um texto, discute, as pessoas não leem, não se preparam, isso não avança. Eu tenho um cronograma muito bem fechadinho para cada pesquisadora. Então, elas fazem pesquisa. Por exemplo, o livro do ano passado, desse ano, nós acabamos de publicar o 5º, 6º ou 7º livro. Essas pesquisadoras, esse artigo do livro, nós vamos transformar agora num artigo para uma revista. Até março elas vão trabalhar nisso. Quer dizer, um artigo de livro tem certos rituais. Um artigo de pesquisa precisa ser muito mais elaborado, um artigo de revista. Depois disso, elas já estão selecionando os temas, claro, cada uma já tem a sua linha de pesquisa para o livro de 2025. Essa pesquisa que fizeram, que estão nos artigos dos livros, elas vão se transformar em cursos do observatório. Então, elas dão, no mínimo, esse ano de 2023, nós fizemos 14 cursos do observatório, todos eles de avaliação, alguns eu dei. Se eu não dei o curso, eu estou junto com as meninas, são elas que fazem. Então, a pesquisa se transforma em curso, que se transforma em palestras. Então, eu levo elas para o FABC, como fiz. A gente faz seminários com o pessoal, tenho parcerias no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, então a gente faz seminários juntos. Então, elas, além de fazerem pesquisa, atuam na comunicação dos resultados. Ou seja, o pesquisador, no fim, elas se sentem muito felizes, porque a gente publica o livro é gratuito, nós tivemos mais de 100 pessoas na publicação do livro do Observatório, e elas estão autografando, elas estão felizes. É meu filho, né? A gente fecha um ciclo, o Observatório tem uma função social, nós doamos, quem vai no livro leva um quilo de alimento, nós doamos quase 150 quilos de alimentos para instituições de caridade, atuamos
compra de fraldas, atuamos fazendo sacolinha para crianças. Então, além desse pé na pesquisa, então é isso que eu compreendo um grupo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa tem que fazer pesquisa, tem que avançar. Eu sempre digo para ela, se você não tiver pernas para... Porque precisa se constituir como um sujeito que faz pesquisa, né? Que vai lá, que coleta dados, interpreta, apresenta, que depois disso assina um livro, mas enfim, é um ciclo que deixa elas motivadas, né? Eu tenho secretárias de educação comigo, 2 nos grupos de pesquisa, eu tenho ex-mestrandas, enfim, tenho... Eu falo assim, não basta botar o ovo, tem que acarejar, né? Agora, assim, o seu grupo é meio Lavoisier, assim, nada se perde, tudo se transforma. Exatamente. Isso é muito bacana. Agora, você fala muito no feminino, né, o Paulo? Elas, cadê os homens na educação? Onde estão? Ou não estão? Não estão. Eu tenho no grupo de pesquisa do CNPq, na verdade todas são, mas nesse grupo eu tenho o Paulo, que inclusive é funcionário da USCS, que fez mestrado comigo, acabou de fazer um mestrado, analisou a infraestrutura das escolas, das creches do estado de São Paulo, muito interessante, mostrando que somente 12% das crianças são atendidas. Ele fez uma avaliação mostrando com creches de padrão avançado, vamos dizer assim. A maior parte são creches indiretas, privatizadas, que têm um atendimento com a qualidade duvidosa. Mas eu tenho o Paulo, só o Paulo, né? Entrou pela cota, então, né? As outras são do observatório, são todas meninas, e do grupo de pesquisa também. Todas. A educação, ela é predominantemente... Educação e enfermagem são áreas do cuidar, né? A área do cuidar, na verdade, são mais femininas, que eu acho que está tudo certo, elas fazem melhor que a gente. Mas eu gostei dessa sua ideia, eu vou levar o grupo. Nós somos um grupo um pouco com conceitos de Lavoisier. De fato, é isso. Não, mas assim, é claro que eu sou muito suspeito para dizer isso, porque o que a gente está fazendo aqui é divulgação científica, né? Que eu sempre falo assim que não adianta você publicar numa revista Qualis A2 em que 10 vão ler, né? Assim, é legal você contar para todo mundo, né? Só que para contar para todo mundo dá para escrever em ABNTs, né? Você tem que falar em letra de forma, né? Então, isso é legal quando você joga o que é feito dentro da universidade para fora, né? Aí entende-se o sentido da coisa, né? A aluna, ela é um produto, não é produto, é uma maneira, mas ela tem de se desenvolver, né? Os grupos de pesquisa, a meu ver, têm esse sentido de desenvolver aquele que está ali, né? Ou não o pesquisador, enfim, a gente, né, é importante tê-las, mas elas têm e eu incentivo para que elas criem os seus próprios grupos de pesquisa, e comecem aos poucos, né, buscar outros concursos, enfim, essas coisas. Eu ia lhe perguntar se tem algo que eu não lhe perguntei que você acha importante falar, porque de repente eu falo, justo isso você não vai perguntar? Não, eu dei bastante ênfase nesse programa que a gente vem desenvolvendo na USCS, é uma inovação internacional, nós estamos trabalhando com o pessoal da Universidade de Queens, no Canadá. No Brasil não existe universidade trabalhando nesse sentido de transformar o ensino de avaliação para um programa de avaliação onde nós teremos de utilizar todas a emergência, todas as possibilidades, não a emergência, todas as possibilidades da inteligência artificial, da informática para formar as futuras professoras e professores, também temos meninos, mas eu venho me dedicando muito a isso, né? Em fazer com que a formação de professores ela seja mais autêntica, ela seja mais elaborada e valorize os professores, assim como outras profissões, os médicos, etc. Nós precisamos muito que os professores ampliem os seus conhecimentos na formação. É isso que a gente vem avançando. E eu agradeço muito, viu, Arquimedes? Ótimo. Eu que parabenizo você pelo seu trabalho, pela sua dedicação aí, né? Eu acho bacana esse gente que respira pesquisa, mas sabe falar de uma forma compreensível, não above the heads, né? Que o pessoal costuma falar. Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.